Esta é a história do dia da Rádio Observador. Hoje falamos sobre o que precisa mesmo de saber sobre o programa do Governo. Aqui está Pedro Duarte, Ministro dos Assuntos Parlamentares, encontra-se neste momento com José Pedro Aguiar Branco. O momento deve ser breve, mas Pedro Duarte trazia consigo uma pasta branca que trazia então o programa do Governo. 184 páginas de programa do Governo, exatamente o mesmo número de páginas do programa eleitoral da AD. Não é a única coincidência. 40% do texto é igual ou muito semelhante ao documento com as promessas de campanha. Há planos para todas as áreas, ainda que muitos sem calendário, que há de perceber-se apenas nos próximos dias. Mas também há novidades que vieram de outros partidos e ideias que desapareceram. No meio de listas de propostas, reações, análise e comentário, o que é realmente importante que saiba sobre o programa que o Parlamento vai agora debater e que já se sabe, pelo menos uma parte da esquerda vai rejeitar? Vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador e também autor do livro Na Cabeça de Montenegro, sobre o percurso do Primeiro-Ministro e líder do PSD. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia, quinta-feira, 11 de abril. Bem-vindo, Miguel. Olá, Sara. Vamos começar pelo que é novo ou pelo que é mais surpreendente. Este programa do Governo não tem apenas propostas que já estavam no programa eleitoral da AD, a essa já chegaremos. O que é que o Governo decidiu juntar e vindo de onde? Foi a grande surpresa preparada para a apresentação do programa do Governo e passa pela inclusão de 60 medidas que foram repescadas aos programas eleitorais de todos os partidos com assento parlamentar, e são mesmo todos, como disse António Leitão Amaro, e há muitas medidas, não vou ser exaustivo, mas desde a redução em 20% das tributações autónomas sobre viaturas das empresas, que era uma ideia do Partido Socialista, a expansão da rede de câmaras de segurança nas zonas de diversão noturna, que era uma ideia do Chega, maior concorrência do serviço ferroviário, atualmente prestado pela CP, portanto pressupõe-se que haja uma maior abertura do mercado a outras empresas, que era uma ideia da IEL, o reforço dos meios da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que é uma proposta do Bloco de Esquerda, promover o combate ao bullying e exclusão social de crianças e jovens LGBT+, do LIVRE, incentivar a implementação de práticas educativas interdisciplinares realizadas ao ar livre em espaços verdes e em contacto com a natureza, que é uma proposta do PAN, e, por último, aqui é mesmo por último porque o PCP só teve direito a uma proposta, desenvolver a capacidade produtiva, inovação, qualidade e competitividade da indústria conserveira. Estavas a dizer que de todas as propostas destas 60, só uma é do PCP. Nós podemos ou devemos fazer uma leitura sobre que ou quantas propostas foram incluídas de cada partido? Os números são simples. 32 propostas do Partido Socialista, portanto mais de metade, 13 do Chega, 6 da IEL, 3 do LIVRE, 3 do Bloco de Esquerda, 2 do PAN, ou 2 propostas do PAN e uma proposta do PCP. Olhando assim, parece que a AD procurou seguir um critério, o critério da representação parlamentar, do partido mais votado para o menos votado, aqui sem grande simpatia ideológica. A exceção é mesmo o PCP, que, como sabemos, tem 4 deputados e só tem direito a uma proposta repescada. Terá sido uma decisão da AD, porventura, para passar algum tipo de sinal, enfim, daquilo que são, da história que nos contam estes números, foi mesmo um critério de representação parlamentar, de grandeza, de ordem de grandeza. No espírito de diálogo de que temos vindo a falar e que praticamos, este programa de governo contém várias dezenas de propostas. Leitão Amaro, Ministro da Presidência, disse que essas 60 ideias tinham sido integradas pelo Governo no espírito do diálogo. É um gesto suficientemente importante para garantir as boas graças da oposição? Aqui não é preciso grande imaginação, basta ver o que todos os partidos, todos os partidos disseram sobre esta iniciativa do Governo. Ninguém ficou feliz. Do espaço mais à direita até à esquerda, nenhum dos partidos que foram agraciados com estas benesses de Luís Montenegro ficou particularmente feliz.
Nem mesmo quem seria aparentemente mais próximo, como a Iniciativa Liberal. Sim, que classificou o programa de governo manifestamente insuficiente. O Chega, naturalmente, não ficou particularmente satisfeito com a aproximação do PSD ou da AD ao Partido Socialista. O Partido Socialista é de supor que também reaja, porque nós estamos a gravar ainda antes da reação do Partido Socialista ser conhecida, mas não há grande segredo sobre a posição de Pedro Nuno Santos em relação a isto. E à esquerda, naturalmente, as reações foram particularmente violentas, porque, de alguma forma, quando se tenta agradar a toda a gente, é natural que não se agrada a ninguém. E olhando com seriedade para as propostas que estão aqui, no tal conjunto de 60 medidas, são propostas que não preservam o espírito dos programas eleitorais de cada partido, ou seja, não desmerecendo a importância que cada partido deu a estas ideias, são aspectos mais secundários de um programa eleitoral. Não mudam propriamente o rumo da governação. Não mudam. E depois podemos também falar sobre o próprio gesto que foi dado, ou seja, quando se quer negociar com alguma seriedade com os partidos com assento parlamentar, talvez, ou manda a prudência que se pergunte a esses mesmos partidos quais são as prioridades que entendem levar para uma mesa de negociação. O que é importante para si? Ir repescar ou ir pescar ideias avulsas a um programa eleitoral, por muito boa vontade que isso demonstre, não satisfaz ninguém, naturalmente. Também há ideias que estavam no programa eleitoral da AD e que caíram, não aparecem neste programa do governo. O que é que desapareceu dos planos? No essencial, o programa eleitoral apresentado pela AD foi vertido neste programa de governo, isso mesmo é assumido pelo governo, pelos autores do documento. Ainda assim, há aqui algumas questões que serão ou passariam mais despercebidas. Por exemplo, o programa eleitoral previa alterações à forma de nomeação dos administradores dos reguladores. Essa questão desapareceu. Montenegro recuou também naquilo, e cito, que era a profunda modernização e transformação da máquina da segurança social e possível fusão com o fisco. Isso também desapareceu. E estas duas, só para citar algumas, não são muitas, mas só para citar algumas, pressupomos que desapareceram porque são extremamente complexas e mexer, sendo um governo já com uma base frágil de aceitação parlamentar, comparar guerras que não trazem grandes ganhos de causa, não seria uma boa estratégia para a Aliança Democrática. Depois há aqui um pormenor, e isto implica que se façam mais perguntas, e coisa que os jornalistas não tiveram a oportunidade hoje de fazer, pelo menos não descalpelizar o programa de governo como pretendiam, mas no documento entregue no Parlamento lê-se que o governo mantém a intenção de reduzir as taxas de IRS até o 8º escalão, mas não fala em prazos, algo que acontecia no programa eleitoral da Aliança Democrática. Portanto, mantém-se o espírito de redução imediata do IRS. Ainda não se percebeu se vai ou não haver uma proposta de alteração legislativa já este ano que faça e que tenha efeitos retroativos a janeiro, como sugeria o programa eleitoral da Aliança Democrática. É preciso ainda fazer perguntas, as perguntas já foram feitas naturalmente, mas há uma mudança neste capítulo que pode, nos próximos dias, provocar alguma polémica. É um detalhe que pode fazer muita diferença. Já voltamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Na segunda parte vamos olhar para as outras mensagens deste programa do Governo e para uma questão essencial. Quando é que tudo isto começa a ser feito? Esta é a Operação Papagaio, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Episódio 6. A mensagem perdida. Pensamos que ele tivesse morrido. A família tinha decidido que ele estava morto porque devia ter vindo. Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o jornalista Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Miguel, na primeira parte falávamos das medidas que caíram da campanha. Em contrapartida, também já o disseste, o programa do Governo é de facto muito semelhante ao programa eleitoral da AD. Há também aqui uma mensagem política?
E não sou eu que o digo, aliás, basta olhar para o preâmbulo do programa de governo, no texto político que acompanha o documento, e Luís Montenegro é taxativo. Cito: os portugueses pronunciaram-se democraticamente e conferiram a este governo a legitimidade para governar, cumprindo o seu programa e concretizando os seus objetivos. Isso está escrito no programa de governo e é nisto que, legitimamente, acrescente-se, Luís Montenegro acredita. Venceu as eleições, tem direito a executar o seu programa político e o seu programa eleitoral. Acredita que mais do que um direito é um dever? Quando diz que tem de cumprir o seu programa? Admito que sim. Luís Montenegro, não nos podemos esquecer, apesar da vitória ter sido tangencial, venceu as eleições e, portanto, também tem direito e o dever, já que foi a votos com um documento estratégico, muito escalpelizado, muitas vezes apresentado, escrutinado pela comunicação social, é também o dever de Luís Montenegro defender o seu programa. Ao mesmo tempo, é dito nesse mesmo documento o seguinte: do lado das forças políticas da oposição, a responsabilidade não é menor. Os superiores interesses de Portugal e dos portugueses impõem um sentido democrático de colocar o interesse nacional em primeiro lugar e assumir uma postura construtiva, salvaguardando devidamente as posições políticas e ideológicas de cada um. Aqui a chave é, do lado das forças políticas da oposição, a responsabilidade não é menor. Ou seja, se ao mesmo tempo diz que o programa com que vai governar é o dele, legitimamente, também avisa os partidos da oposição que têm a responsabilidade de garantir a estabilidade. Ora, isto é uma mensagem política muito forte por parte de Luís Montenegro. Apesar de não ter maioria parlamentar nem perto disso, não vai fazer cedências em relação àquilo em que acredita, em primeiro lugar, naturalmente, mas também à estratégia que gizou desde a campanha eleitoral até aqui. A fragmentação do Parlamento fazia, de facto, supor, ou pelo menos admitir a possibilidade que ele cedesse a essa tentação de fazer já cedências para garantir uma governação mais fácil. Este programa torna ainda mais estreito o caminho da governação? Torna, e aqui já entramos numa questão mais de análise política, propriamente de análise do que está escrito, ou de leitura do que está escrito, olhando até para o gesto que o Governo decidiu ter em relação aos outros partidos, apresentando um pacote de 60 medidas que onde se incluem, aliás, propostas eleitorais apresentadas por Bloco, PS, PCP, Chega, Iniciativa Liberal. O Governo não estava obrigado a isto, mas ao mesmo tempo que faz este gesto, ou que tem este gesto, escolhe, como dizíamos há instantes, medidas que são quase secundárias em relação às prioridades de cada um dos partidos. Isso é uma mensagem também, ou seja, Luís Montenegro, se estivesse de facto muito interessado em garantir um entendimento mais alargado do ponto de vista parlamentar, teria marcado negociações com o Partido Socialista, o Chega, por exemplo, que são os dois partidos que lhe garantem maioria na Assembleia da República, e teria perguntado a cada um deles, ou a um deles, eventualmente, quais eram as prioridades que tinham para esta legislatura e percebendo se havia caminho ou não a percorrer em conjunto. Não o quis fazer. Da mesma maneira, manteve propostas, mais uma vez legitimamente, propostas que Luís Montenegro sabe que terão a discordância frontal do Partido Socialista, por exemplo, e estou a pensar na redução da carga fiscal, em particular a redução do IRC. Pedro Nuno Santos já o disse várias vezes que não concorda com a visão da AD para os impostos, em particular para os impostos que são aplicados às empresas. Ora, Luís Montenegro teria aqui uma oportunidade de, esvaziando o seu programa de governo, dar ou passar uma mensagem à oposição de que estava disposto a percorrer meio caminho. E não foi isso que fez, mais uma vez de forma legítima. O programa eleitoral foi validado nas urnas e, portanto, Luís Montenegro tem toda a legitimidade para o fazer. Agora, do ponto de vista político, não me parece que, por um lado, ter escolhido a forma que escolheu, aliás, para apresentar estas 60 propostas tenha sido de alguém que está muito disposto a negociar, e o facto de ter mantido a coluna vertebral do seu programa eleitoral neste programa de governo, não me parecem estes dois gestos em simultâneo que seja de antecipar grande vontade de manter um diálogo ou de construir uma plataforma mais alargada. É quase um programa de desafio. Sim, desafio parece uma palavra certa, porque se ao mesmo tempo escolhe uma forma errada de partir para uma negociação, ou seja, escolhendo à peça aquilo que aceita,
também mantém, no essencial, tudo aquilo que é o seu programa eleitoral. Portanto, não antecipo, olhando até para as declarações e para as reações de todos os partidos, incluindo um partido que é seu parceiro natural, que é a Iniciativa Liberal, não antecipo que haja grande margem para negociações profundas. E agora a pergunta que se calhar mais interessa a quem nos está a ouvir: quando, Miguel, quando é que tudo isto começa a mexer? Quando é que estas medidas, ou pelo menos algumas, começam a entrar em vigor? É prematuro dizer isto e é importante fazer esta pedagogia porque muitas das propostas que agora foram apresentadas só terão consequência prática assim que forem aprovadas no Orçamento do Estado, que vai ser discutido em outubro. Portanto, há muita desta discussão vai arrastar-se até outubro, a altura em que vai ser discutido e aprovado, ou não, o Orçamento do Estado. Há alguns compromissos que Luís Montenegro já foi assumindo. Na questão da saúde é um compromisso assumido. Luís Montenegro quer ter um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde aprovado em 60 dias, ou apresentado em 60 dias. Os professores, em relação até às outras carreiras da administração pública, o compromisso é claro: recuperação do tempo de carreira que esteve congelado em 20% ao ano, para começar o mais rapidamente possível. As forças de segurança, que é um dos temas quentes, e mais imediatos, não há uma calendarização, mas mantém-se o compromisso de negociar rapidamente com os representantes do setor para se encontrar uma solução. E depois também há a questão da corrupção, e Luís Montenegro disse-o na tomada de posse como Primeiro-Ministro, ter em 2 meses ao escutar os partidos e encontrar uma plataforma comum para apresentar um programa ou um plano de combate à corrupção o quanto antes. Portanto, há aqui, sem ser muito exaustivo, há aqui uma série de medidas que não precisam de passar necessariamente pelo Orçamento do Estado. Essas serão mais imediatas? Já percebemos que as prioridades, aliás, de Luís Montenegro são estas: saúde, educação, forças de segurança, posso incluir também a administração interna, justiça e corrupção. Portanto, são estas as prioridades de Luís Montenegro e serão estas as bases dos primeiros 100 dias, se quisermos, do governo da Aliança Democrática. Mas muito do que tem que ver com impostos, sobretudo impostos, aumentos salariais, aumento do complemento solidário para idosos, que é outra das prioridades de Luís Montenegro. Portanto, salários, impostos, pensões, tudo isso terá de ser discutido mais à frente quando for apresentado o Orçamento do Estado. Obrigada, Miguel. Obrigado, Sara. Miguel Santos Carrapatoso é jornalista e editor adjunto da secção de política do Observador. É também autor do livro Na Cabeça de Montenegro, sobre o percurso do primeiro-ministro e líder do PSD. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.